O esteroide anabolizante nada mais é do que um medicamento para fins terapêuticos. O que acontece é que algumas pessoas fazem a utilização para fins estéticos. A estética será que é considerada uma terapia ou não? Isso é um grande consenso. Mas, de qualquer forma, nós podemos discutir sobre alguns ciclos seguros e conservadores que normalmente os médicos prescrevem. Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, pois isso ajuda maravilhosamente bem. Vocês não fazem ideia do quanto, de verdade. Rumo a 1 milhão. Tamo junto. Pois bem, o nosso primeiro protocolo vai ser um ciclo apenas de testosterona. 200 miligramas de cipionato de testosterona de 3 em 3 dias. O que vai dar mais ou menos aí falando, quase 500 miligramas de testosterona na semana. De proteção foi utilizado o anastrozol, 1 miligrama dia sim, dia não. E aqui já cabe um comentário. Por que foi utilizado 1 miligrama dia sim, dia não e não 1 miligrama por dia? Porque esse é um ciclo bulking. E o estradiol, ele tem um efeito anabólico. Então, quando você controla demais o estradiol, você acaba que diminui a potência do seu ciclo. Pô, Leandrão, mas o estradiol alto não pode dar ginecomastia, coisas desse tipo? Sim, por isso que aqui foi usado para dar uma derrubadinha nele. Então quer dizer o quê? Se o estradiol ficar elevado demais, isso é ruim. Mas se ele ficar zerado, é tão ruim quanto. Tá? Um estradiol muito alto, você, por exemplo, tem uma lubrificação articular muito boa. Isso é uma coisa positiva nos treinos. Agora, claro, deixa eu pôr aqui. Quando você fala de um estradiol muito baixo, você está falando, por exemplo, de uma articulação ressecada. E isso aumenta o risco de lesão, porque você aumenta a força por causa da testosterona e a articulação fica mais ressecada. Por isso que, quanto mais alto o estradiol fica, mais a pele fica oleosa. Quanto mais baixo, a pele também fica ressecada. Então o estradiol tem que estar no ponto certo. Quando a testosterona fica mais alta, tudo bem o estradiol ficar um pouco mais alto. Porque os estudos demonstram pra gente de que o grande problema é um estradiol alto com testo baixo, porque ele abaixa a testosterona. E aí ele vai favorecer o ganho de gordura, diminuição de ganho de massa muscular, etc. O que acontece muito num quadro de um obeso natural, tá? De obeso natural acontece bastante isso. Nesse caso específico é diferente, porque a testo está muito alta, então o estradiol acompanhar um pouco, tudo bem. O ciclo é de 8 semanas e o anastrozol começou a partir da 3ª semana, porque justamente nas 2 primeiras ainda está empilhando no corpo. Obviamente o protocolo, quando a gente pensa de esteroide anabolizante, sempre tem que ser aberto, porque se ele for muito fechado, eu estou sentindo que está me dando muita acne, por exemplo, estou sentindo que estou com muita retenção de líquido, senti uma dor no mamilo, mas vou esperar, lá na 3ª semana eu vou entrar com anastrozol. Não, nesse caso se entraria com outras coisas antes, para justamente controlar isso. E se evitar um colateral como ginecomastia. Normalmente, tá, pessoal, ginecomastia só dá em 2 casos. Em abusadores e leigos. E normalmente os 2 juntos até. Porque o conhecimento não deixa a ginecomastia acontecer. Porque está subindo estradiol, tem controle. Está subindo prolactina, tem controle. Então tudo tem controle. Só vai dar se realmente a pessoa não souber o que está fazendo. Por isso que procure o seu médico na hora de fazer a utilização de qualquer tipo desse tipo de medicamento, porque ele vai saber controlar com certeza os colaterais. Pois bem, mas voltando aqui, um ciclo de 8 semanas, tá? Só testosterona. Testosterona é um hormônio que já é natural do nosso corpo, mas numa quantidade muito maior. Então realmente haverão colaterais. Porém, por exemplo, nesse ciclo nós não temos um problema hepático, que é uma grande preocupação de todo mundo. Porque justamente a testosterona não tem esse metabolismo hepático, não tem grande poder de subir transaminases glutâmicas, pirúvica e oxalacética. Ciclo de 8 semanas, simples, só testosterona, protege. Por que esse ciclo é conservador? Por conta de usar só testosterona, usar só uma droga. Quanto menos coisa você usar, mais fácil vai ser você controlar os colaterais. O nosso segundo protocolo do vídeo vai ser apenas uma droga novamente. Como vocês podem ter percebido, a sistemática é de sempre uma droga só, porque justamente é mais fácil se controlar. Você estuda. Nesse caso aqui foi utilizado 8 semanas também, certo? De 40 miligramas por dia, o que para muitos pode ser uma dose bastante pequena.
Mas, quando você fala de performance e de potencializar os resultados, isso já causa um grande impacto. Obviamente, não no Kai Greene, no Arnold Schwarzenegger na década de 80, etc. Claro, isso vai causar um impacto numa pessoa mais iniciante, mas normalmente quem faz ciclos seguros e conservadores são justamente as pessoas que não fizeram ainda a utilização, ou que fizeram há muito tempo, já perderam tudo do que ganhou por qualquer um dos motivos. Então, 6 semanas de 40 mg de oxandrolona e juntamente com o Proviron, 50 mg por dia. Por quê? O que o Proviron vai fazer nesse protocolo? Por que ele vai entrar não como um agente de poder estético, mas um agente de poder protetivo? Justamente porque ele vai aumentar a testosterona livre. Como que ele age? Pensa só que a gente tem testosterona total no nosso organismo, perfeito? Só que nem toda dessa testosterona ela vai estar livre para a massa muscular, perfeito? Então, por exemplo, ela pode estar ligada ao SHBG. E essa molécula SHBG inutiliza, entre aspas, a testosterona para esse fim estético que a gente deseja. Ou, por exemplo, para a libido. Então, quando você tem muita testosterona, mas ela está toda ligada, você não vai ter uma eficiência. Agora, se você tiver pouca testosterona, mas ela estiver toda livre, show de bola, é isso que a gente quer. E justamente o Proviron faz o quê? Ele se liga no SHBG e inutiliza ele. Como tem menos SHBG, a testosterona fica mais livre. E com a testosterona mais livre, você consegue mais resultados. Mas Leandro, você falou que não era para fins estéticos. Como eu digo para os meus alunos, é muito importante que você mantenha a saúde durante todo o processo. E uma parte da saúde, com certeza, vai ser manter a libido. A oxandrolona ela vai diminuir o seu LH e o seu FSH, que é o seu hormônio folículo estimulante e o hormônio luteizante. Ali ao contrário, LH, FSH, FSH, LH. Mas, o que isso vai causar, Leandro? Esses hormônios são sinalizadores, eles ficam aqui no hipotálamo sinalizando lá para a parte de baixo, fabrica testosterona aí. Se eles diminuem a atividade, a testosterona embaixo também diminui. Só que a oxandrolona não é testosterona, perfeito? Apesar de ela ser um hormônio andrógeno. Então você começa a ter queda de libido. Você começa a ter queda de libido. E aí o que vai acontecer? E você já sabe o que vai acontecer. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso. Oxandrolona deixa broxa. Inclusive sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema. Leandro Twin e oxandrolona vai encontrar diversos vídeos. Então o Proviron vai ajudar a segurar a libido. Mesmo assim, pode ser que você sofra com queda de libido. Porque a oxandrolona vem diminuindo a testosterona e apesar da gente ter pouca testosterona e ela ficar mais livre por causa do Proviron, pode ser que ainda assim não seja suficiente e você sinta uma queda. Mas vai ser menos do que o que se poderia. Então, é um ciclo oral, então de potência rápida, com uma proteção no que é principal. As partes do fígado tendem a alterar, mas tendem a se recuperar muito eficientemente com uma boa TPC e, portanto, é um ciclo conservador. O nosso terceiro ciclo vai ser um ciclo bulking. Não que esses dois protocolos falados aqui não podem ser utilizados para bulking, também pode. Mas se o indivíduo quer ganhar mais peso, ele pode optar pelo Dianabol, metandrostenolona. Mas, Leandro, o Dianabol é uma droga forte, você não se enganou? Pegou um ciclo para analisar, para ser seguro e conservador e colocou ele aqui. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte. Eu consigo ser gordo comendo alface. Claro que vai ser um caminhão de alface, mas eu consigo, porque tem caloria, então é quantidade. Por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque justamente existem drogas que são fortes e o Dianabol é potente. Só que você consegue modular a dosagem. E é por isso que eu trouxe esse exemplo de ciclo aqui. Então, você vai usar Dianabol em 50 mg por dia, é um efeito. Você vai utilizar o Dianabol em 50 mg por dia, combinado com Deca, com Durateston, é outro efeito, é mais forte ainda. Da mesma maneira que pode ser feito um ciclo de Dianabol de uma forma mais sutil. Como que seria essa forma? Então vamos lá para cá. 4 semanas de 20 mg por dia apenas. Só isso. Ô Leandrão, mas a dosagem para homens normalmente vai para 40 mg como um start. Então, essas coisas que vocês veem na internet, vocês, claro, têm que considerar, porque muito que você vê na internet está certo mesmo. Porém, vocês têm que lembrar que não existe nada fechado. Por quê? Vai dizer 4 semanas com 20 mg de Dianabol por dia, um ciclo ridículo.
Mas o ridículo vem da onde? Vamos entender. Porque é o seguinte, se eu digo que quero virar um Mr. Olímpia, se eu tomar todas as drogas que eu falei aqui, continua sendo pouco. Claro, ridículo ainda. Vai tomar testoxandiana? Porcaria, isso aí não vai te levar em lugar nenhum. A nível do Olímpia. Agora, se eu vim aqui e falo o seguinte, olha, eu quero ganhar apenas 3 quilos, né, quero dar um up, quero crescer, o médico vai olhar e vai falar, bom, 3 quilos, não preciso passar 14 semanas com 1 grama de testosterona por semana. Eu vou adequar a realidade desse indivíduo. Então, quando você fala de um ciclo fraco, não quer dizer que o ciclo é ruim, tá? Ser fraco é diferente de ser ruim. Ser ruim é um ciclo que vai te dar muito colateral, vai te matar, e não vai te dar tantos resultados o quanto você está sacrificando a sua saúde. Um ciclo bom é um ciclo que é seguro e te dá resultados. Quanto mais resultados, normalmente vai se implicar em mais colaterais. Quanto menos resultados, menos colaterais. De qualquer forma, haverão os colaterais. Mas você pensando num projeto conservador, não tem problema nenhum, tá? Eu conheço alguns médicos, inclusive tem um de Curitiba, que ele gosta de passar para as meninas, ele atende muitas meninas, tá? Doses pequenas de oxandrolona. Por exemplo, 3 miligramas o ano inteiro. Então aqui, ó, o 4º ciclo de brinde, pronto. Já que a gente entrou aqui, 3 miligramas de oxandrolona o ano inteiro. Né? Na visão dele, utilizamos uma dose pequena e constante, então não há regressão do shape, e é muito mais fácil controlar os colaterais. Você não vai ficar gigantesca, mas você vai preservar bastante da sua saúde, da sua integridade feminina, entre outros aspectos. Então é um estilo de protocolo, é para uma finalidade específica. Inclusive eu achei bem interessante esse protocolo quando eu fiquei sabendo. Caso esse médico de Curitiba esteja assistindo, um abraço para você, meu amigo. Por razões óbvias, não vou, obviamente, citar aqui o seu nome, mas quem é de Curitiba provavelmente deve saber. Pois bem, voltando aqui no Dianabol. Então, 20 miligramas por dia, por 4 semanas, é um ciclo sutil, leve, onde haverá uma inibição do eixo e, portanto, o Proviron pode ser utilizado também. Neste protocolo aqui que eu levantei, não foi utilizado. Muito provavelmente porque a testosterona do indivíduo já estava muito alta. Então, ok, vai diminuir um pouco, mas ele não vai sentir essa queda de libido exagerada. Então, talvez tenha ficado em aberto. Durante o protocolo caiu alguma coisa? Vou colocar a Proviron. Então, não tem problema nenhum. Posso fazer isso? Pode. Leva até o final do ciclo, vai segurar um pouquinho dos colaterais. Lembrando sempre que, como eu coloquei aqui no final desse vídeo, vocês viram que algumas coisas são opcionais. Então, por exemplo, proteção com colesterol. Depende. Às vezes é necessária, às vezes não é. Proteção para o fígado. Às vezes é necessária, às vezes não é. Proteção para a libido. Às vezes é necessária, às vezes não é. Por isso que o mais importante é você procurar um profissional competente, e olha só o que eu falei, não é um profissional formado, é um profissional competente, porque às vezes os dois não se encontram, por incrível que pareça. Para ele realmente analisar você, ver o seu objetivo, ver o que você está disposto a abrir mão, e aí sim montar um protocolo adequado e seguro. Continuando na segurança, os meus alunos perguntam demais sobre os SARMs. Pois bem, então eu vou deixar aqui tudo sobre os SARMs, porque justamente os SARMs são substâncias mais conservadoras e seguras do que os esteroides anabolizantes. Claro que ele tem também... Pois bem, fique com o vídeo para não me prolongar demais.